O terminal portuário de Vila Velha, administrado pela Login Logística Integrada, está recebendo investimentos de 35 milhões em infraestrutura e tecnologia. Quem vai falar conosco sobre este assunto é Gustavo Paixão, diretor de terminais da Login. Gustavo, bem-vindo aqui aos estúdios da AS Brasil. Um prazer conversar com você sobre esse investimento importante para a competitividade portuária do Espírito Santo. Muito obrigado, Pequena, pela oportunidade. É um prazer estar aqui na AS Brasil para a gente poder falar desse importante investimento que está em curso, né? Nós estamos fazendo esse investimento para uma área de exploração pelos próximos 5 anos, acreditando no crescimento da nossa logística capixaba, acreditando na logística brasileira e principalmente na melhoria do nível de serviço dos nossos portos aqui no Espírito Santo para melhor atender as cargas, tanto de importação, mas principalmente de exportação, porque é por onde saem as principais riquezas do nosso estado, nosso granito, nosso café, nosso gengibre, nossa pimenta do reino e uma série de outros produtos que passam pelo nosso porto. Esse investimento de 35 milhões, ele consiste em quê? Ali na expansão, o que está sendo feito? Nós conseguimos, junto à autoridade portuária, a nova autoridade portuária Aveports, a extensão de uma área de exploração. Então hoje o TVV ele tem cerca de 108 mil metros quadrados e nós adquirimos essa área, né, arrendamos essa área por mais 5 anos, que representa um crescimento de quase 70 mil metros quadrados. Os investimentos nessa área, eles são basicamente em novas tecnologias, né, então toda a parte, né, de tecnologia para controle de entrada e saída de cargas, toda a parte de infraestrutura civil que está sendo drasticamente alterada, reforma dos armazéns, para enfim, né, isso não sendo redundante, mas para melhor atender a questão da capacidade portuária aqui do nosso estado. Na prática, isso vai melhorar a competitividade do terminal, do Porto de Vitória? Ali? Sem dúvida, sem dúvida. É uma área que ela esteve operacional, se eu não me engano, até o ano de 2021. Quando essa área ela foi tirada, né, do cenário portuário, acho que houve, a logística capixaba sentiu muito, e o restabelecimento dessa área, não só do ponto de vista de nível de serviço aos nossos clientes, também aumenta a competitividade do nosso porto, que por vezes, né, pela essa falta dessa infraestrutura, acabam que os produtores, né, os exportadores ou importadores precisam buscar outras soluções portuárias em outros estados. Ou seja, perdemos nós, perdemos o estado, então isso aumenta sobremaneira a nossa capacidade em atendimento desse serviço. A Login tem desde 1998, né, o arrendamento daquela área lá no terminal portuário de Vila Velha. Nesse tempo todo já foi feito investimentos desse porte? Sim, sim. O TVV, logo depois das concessões, né, eu acho que já ali no ano 2000, tem a aquisição, né, dos 3 STS, os 3 portainers, que foram investimentos para a especialização da operação de contêiner. Somos ainda o único terminal de contêiner do estado. Mais recentemente, nós renovamos o nosso contrato de exploração por mais 25 anos e essa renovação ela trouxe a reboque a obrigação de investimentos tanto de curto prazo quanto de longo prazo. No curto prazo, que foram investimentos de 3 anos, que foram encerrados o ano passado, cerca de 170 milhões investido. Nós trouxemos, por exemplo, 2 guindastes da Alemanha, uma tecnologia que inclusive não existe no Brasil ainda. Isso abriu portas, né, para que o TVV assumisse cada vez mais protagonismo na logística, não só do estado, mas como o Brasil, cargas que não tocariam o nosso estado, passaram a tocar o Espírito Santo. Posso citar aqui o nosso projeto, né, de importação de veículos elétricos, que até abril ou março do ano passado era exclusiva pelo nosso porto. Então nós firmamos uma parceria com o armador chinês, a COSCO, e a gente só conseguiu fazer isso a partir desses investimentos. Então esses foram os investimentos de curto prazo, eu falei dos guindastes, mas uma série de outros investimentos aconteceram, principalmente de renovação tecnológica do nosso terminal e dos nossos guindastes. E ainda ganhamos um compromisso, né, de outros investimentos que datam até 2048, que é o novo período de exploração, que inicialmente são mais 500 milhões de reais de investimento que não estão contabilizados dentro desses 35. Esses 35 pela expansão é um novo investimento que está sendo feito pela Login no estado do Espírito Santo. E Gustavo, ano passado, né, em 2024, a gente teve aí algumas reclamações em relação à falta de containers, dificuldade em escoar a produção, principalmente de café e de rochas, né, de pedras naturais. Como é que está essa situação hoje e esse problema ele pode voltar a acontecer? Ótima pergunta aqui, que eu acho que é até uma oportunidade da gente explicar um pouco mais para a comunidade portuária, para o nosso estado, o que aconteceu. O ano passado, eu acho que o Espírito Santo viveu um ano ímpar.
principalmente quando a gente olha para o café. O ano passado a gente conseguiu exportar mais de 8 milhões de saca, batendo o recorde que datava desde 2002. E isso, com uma forte importação desses veículos, desse projeto chinês que eu citei, né, que a gente fechou esse projeto. Então a gente tinha um contexto onde você tinha uma grande movimentação de carga. E o terminal, nesse momento, passava pela questão do que a gente costuma chamar da dor do crescimento. A gente estava, de fato, aplicando a última etapa dos investimentos obrigatórios do curto prazo, que foram 170 milhões, que é a renovação tecnológica dos nossos STS. Então, do dia 15 de janeiro de 2024 a 9 de setembro de 2024, o TVV esteve com sua capacidade comprometida em cerca de 25% a 30%. Combinado com uma questão de alta movimentação de cargas, tanto de importação e exportação, a gente teve uma tempestade perfeita. Mas, de novo, ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o terminal quase 9 meses restrito, o terminal ainda assim bateu recorde de movimentação. A gente tem medido, né, a capacidade dinâmica do terminal de movimentação de contêineres, que esse terminal teria condições de movimentar 350 mil TEUs por ano. Nós conseguimos movimentar 354, de novo, tendo o terminal restrito por praticamente 9 meses. E em comparação com o ano anterior, 2023, que a gente não viveu esses gargalos, foram 282 mil TEUs. Então, assim, e isso também é fruto dos investimentos que foram feitos. Mas, de novo, acho que a gente teve um momento pontual, uma tempestade perfeita, que não foi diferente do cenário portuário nacional. Acho que no ano passado todos os portos do Brasil viveram um caos, o que mostra de forma muito clara a necessidade de investimento em infraestrutura, e isso que a Login está fazendo. E a Login não está fazendo a expansão dessa área porque nós tivemos um problema em 2024. Esse projeto de expansão do nosso terminal, ele já data de muitos anos antes. Então já era um desejo nosso, a gente já enxergava essas possibilidades, a gente acredita muito na questão da logística do nosso estado, temos feito investimentos para isso. E respondendo, esse ano não, esse ano a gente tem vivido tempos bem melhores, porque terminamos o investimento, nós crescemos a performance operacional do terminal, né, se comparado com o ano passado, mais de 40%. Óbvio, tem uma questão também, né, de uma baixa, principalmente nas nossas exportações. O café não surfa a mesma onda que surfou o ano passado, não por problema de carga, a gente sabe que nós temos uma boa safra, mas uma questão de contexto no mercado internacional, de competição com outros mercados. O granito vinha meio que caminhando de lado se comparado ao ano passado, mas infelizmente após a questão do anúncio, eu não falo nem da aplicação do tarifaço a partir de 1º de agosto, a gente já começou a sentir imediatamente, né, os efeitos do tarifaço. Então, só para efeito de comparação, nós reduzimos agora, no mês de agosto, um mês fechado, cerca de 50% da exportação do granito para os Estados Unidos. Então, assim, nós temos de um lado, né, uma questão de melhor performance, um terminal, né, novo, e temos também uma questão de contexto de carga. Então, assim, hoje o terminal tem espaço, não estamos vivendo nenhum tipo de problema, o que mostra que realmente foi uma questão muito pontual. Uhum. E nós temos também aí uma mudança, né, que há mais ou menos 3 anos a Viportes assumiu como uma autoridade portuária num modelo inédito, inclusive de administração ali, de concessão. Como é que vocês enxergam esse modelo? Como é que está sendo esse relacionamento? Perfeito, Kikina. Bom, antes de mais nada, a Login e o TVV sempre foram grandes patrocinadores dessa mudança. Lá atrás, quando a gente enxergou o modelo, né, todo o trabalho que foi feito, a Login sempre esteve por trás, patrocinando essa ideia, acreditando de fato que a desburocratização do processo portuário, uma relação entre entes privados, promoveria um crescimento do Estado. Mas, de novo, nós temos uma questão do ineditismo, né? Foi uma primeira autoridade portuária desestatizada. Eu acho que ainda é muito incipiente a questão dessa mudança. Eu acho que nós tivemos recentemente algumas mudanças de rumo, correção de rotas importantes na questão de administração. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando talvez de direcionamento. E isso fez com que nós nos aproximássemos mais. Então, a assinatura desse contrato de exploração pela Aviação Naval é fruto disso. A gente continua acreditando no modelo, mas sempre trabalhando, olhando e tentando contribuir da melhor maneira possível para que isso funcione. A gente precisa entender que a cadeia logística e a cadeia portuária precisa gerar valor. Não só para as nossas empresas, mas para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, e não ter uma preocupação, às vezes, de extração de valor. Então isso
toca sensivelmente a questão de competitividade no nosso porto. A gente tem para futuro, né, novos projetos portuários acontecendo no Espírito Santo, que nós como Login vemos com muito bons olhos, e a gente precisa fazer com que esse terminal seja cada vez mais produtivo, eficiente e atendendo a logística do nosso estado. Esses novos portos, né, ano que vem, a previsão já é 2026, o porto da Imetame já começar a operar. Isso pode afetar a operação aqui do Complexo Portuário de Vitória? É óbvio, assim, eu sempre falo uma questão. Vai mudar algumas peças do jogo desse tabuleiro portuário que nós temos, porque é um projeto magnífico, né? Eu até me orgulho muito, apesar de não ser capixaba, eu me considero capixaba. O projeto feito lá pelo Hétero e na Imetame é realmente algo sensacional, algo disruptivo no setor portuário brasileiro, e a gente acredita muito, mas vai mudar. Então, o que a Login tem feito, né? Eu acho que a Login, de uns anos para cá, tem mudado um pouco a questão da visão do seu propósito, transformando a operação do terminal portuário num terminal que realmente consiga atender mais cargas, o que a gente chama de multipropósito, para que a gente não tenha dependência de uma ou outra carga. Então, isso preventivamente a gente vem fazendo. Agora, eu sempre também cito um exemplo. Nós estamos vivendo o que talvez Santa Catarina viveu há alguns anos. Santa Catarina já tinha 2 grandes portos estabelecidos no seu estado. Né, veio um grande outro projeto portuário e as grandes discussões foram: será que tem espaço para 3? O ano passado, se tivesse 4 portos, seria o ideal. Nós vivemos uma crise de infraestrutura portuária no Brasil, não no Espírito Santo, não só em Santos, eu falo no Brasil. Então, assim, todos os investimentos em infraestrutura portuária fará bem para o Brasil, seja do ponto de vista de competitividade e eficiência, atraindo novos armadores, atraindo novos negócios para o Brasil, e é isso que a gente aposta. E, Gustavo, a gente viu aí o tarifaço tem um mês, né? Isso mudou já alguma movimentação interna lá no... As exportações, né? Hoje o principal produto de exportação do nosso estado, que sai pelo nosso terminal, é o mármore e o granito, principalmente destino Estados Unidos. 92% das exportações de mármore e granito são destinos aos Estados Unidos. Então isso, obviamente, teve um reflexo imediato, eu já falei, medido a gente já tem aí na casa de 50% de queda de movimentação. A gente sabe, né, que as entidades, né, o Sindirochas, Centro-Rochas, têm trabalhado institucionalmente, não politicamente, para a mudança. Né, eles estavam numa comitiva, inclusive, de empresários agora nos Estados Unidos, tentando discutir. A gente sabe, né, que houve uma concessão ali, né, de alguns tipos de carga que não serão tarifados. Então a gente sabe que eles estão fazendo agora um movimento para tentar abarcar mais coisas. Mas de forma imediata, nós já reduzimos 50% das exportações do mármore e granito para os Estados Unidos. E a Login tem aí até 2048 o arrendamento dessa área no terminal portuário de Vila Velha. O que você enxerga aí como desafios e oportunidades pela frente? Bom, acho que desafio é uma questão, né, desse novo cenário portuário aqui no estado. Eu costumo falar, né, que as pessoas às vezes têm a falsa impressão de que porque o TVV é o único terminal de contêiner do estado, que a gente não tem competição. Pelo contrário, dentro da nossa área de abrangência, principalmente para as cargas de exportação, a gente tem o Porto do Rio de Janeiro, a gente tem o Porto de Santos, a gente está talvez num menor proporção Salvador. Então a gente hoje já trabalha competição. Mas com o incremento da questão portuária vindo projetos como a Imetame, esse será um grande desafio, mas de novo, a gente está muito tranquilo pelos investimentos que a gente vem fazendo e pela questão da mudança do conceito, né, de não depender de apenas uma única carga. Então hoje nós somos especializados também em movimentação de produtos siderúrgicos, tubos para operações offshore. Nós somos habilitados, né, como operadores homologados, 2 dos grandes players mundiais para esse tipo de carga. Então assim, a gente sabe que vai mudar, mas a gente também está pronto para isso. E a gente tem mais esses 500 milhões de investimento pelos 25 anos. Então a questão é viva de quais investimentos necessários serão. A gente tem apostado muito na questão de incremento de capacidade portuária. Então nós temos conversas com o Instituto Ambiental aqui do Estado, o IEMA, né, com projetos que... projetos que a gente acredita aumentar a capacidade, que depende um pouco da questão de investimento em infraestrutura, isso está no nosso dia a dia. A própria Vports, com as questões, né, de aumento de capacidade do tamanho dos navios, principalmente quando a gente fala na boca, que é o que representa a largura do navio, para trazer outros navios aqui do Estado do Espírito Santo. A gente fez agora uma operação inédita de granel no Porto de Vitória, exatamente
só foi possível por conta dos investimentos que foram feitos, os guindastes que eu citei, que vieram da Alemanha, que puderam fazer essa operação, porque o navio que atracou no porto da Veports não tinha guindaste de bordo, ou seja, precisava de um guindaste. Então, assim, a gente tem acreditado muito que esses investimentos vão fazer com que a gente tenha um futuro dentro desse negócio do porto. Essas obras, né, que estão em fase de conclusão aí até novembro, então, a partir de novembro, vocês já vão estar com essa capacidade ampliada? Nós acreditamos que sim. Vamos só separar um pouco. Quando a gente olha para as questões das obras, a gente está a plenos pulmões e vai entregar a obra dentro não, na verdade a expectativa é que a gente entregue um mês antes do nosso cronograma original. Nós assinamos o contrato com a Veports em fevereiro desse ano, com a previsão de entregar essa área operacional em novembro. A gente está prevendo terminar as obras agora em meados de outubro. Então, a parte de obra ela vai estar encerrada, né? De novo, está a plenos pulmões, fisicamente olhando lá, ver que vai estar pronta. As questões são as questões mais burocráticas, né? Nós vencemos algumas questões já importantes, Prefeitura de Vila Velha, com grande contribuição lá do nosso secretário de Desenvolvimento, o Everaldo, nos ajudou muito. A parte da ANTAC, seja local aqui, com a Daniela, seja em Brasília, pela autorização, porque vão haver algumas desmobilizações de infraestruturas antigas para que a gente invista em infraestruturas novas. O próprio Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, através do presidente Mário e todo o pessoal do IEMA nos ajudando muito para a questão do nosso licenciamento ambiental. O que hoje é desafio para a gente é a questão do nosso alfandegamento, né, que é a liberação dada pela Receita Federal Brasileira, pela alfândega. Nós vivemos nesse momento desses 9 meses de obra um período de greve nacional, que é bom dizer, né? Então era uma questão mais ampla e que acabou impactando um pouco na questão dos nossos prazos. Mas a gente tem mantido logo depois da greve, uma interlocução muito forte com a delegada Adriana, que é uma grande parceira, com o Lobo, né, e com todos os servidores da Receita Federal, para que a gente tente, não é cortar caminho do ponto de vista, né, de esquecer o que preconiza a lei em prol de só fazer o alfandegamento. A gente tem tentado, à base de conversa, o que nós conseguimos acelerar esse processo. Então a gente acredita ainda que em novembro, meados de novembro, essa área esteja operacional, assim como nós desenhamos lá com a autoridade portuária e já passa a oferecer esse serviço imediatamente para os nossos clientes. Porque, inclusive, há uma preocupação. Mesmo a gente tendo terminado as obras, mesmo a gente hoje ter aumentado a produtividade, a gente sabe que a gente ainda é carente de espaço físico. E esse espaço ele seria muito importante. Por exemplo, o café, eu citei, a gente está numa baixa em relação à questão de uma questão no mercado internacional. Agora, no mês de agosto, já foi anunciado que o preço do café já cresceu 50%. Então, pode ser que a gente tenha, de novo, uma força, uma necessidade de um escoamento concentrado dessas cargas. A mesma coisa o granito. Nós temos esperança, né, que a gente corrija essas questões do tarifaço e que a gente possa voltar o volume de exportação. Nós temos máquinas e equipamentos de importação muito fortes chegando. O fluxo de importação para o Brasil e para o TVV está muito forte esse ano. Então, assim, a gente tem a expectativa de que essa área tenha, de fato, a liberação para a operação, para que a gente minimamente não viva nada do que a gente viveu ano passado. Uhum. Que aí depende, então, da alfândega. Exato. Uhum. De novo, assim, a gente tem tratativas muito cordiais, inclusive, né, quase que semanais com a alfândega para tentar vencer essa questão. E você falou de diversificação de cargas. O que tem chegado de novo? Máquinas e equipamentos é um mercado muito forte, principalmente quando a gente olha para a parte de mineração. Então, nós somos o Mar de Minas, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos alguns clientes, né, da parte de mineração que importam máquinas de grande porte, de novo, que chegam pelo nosso estado, pela nossa capacidade operacional dos novos guindastes que a gente comprou. A siderurgia é um grande vetor também para a questão de crescimento. Então a gente tem ArcelorMittal aqui no estado, óbvio que tem um porto próprio, mas que também às vezes nos demandam por questões de novas operações, fora outros players conhecidos, né, como Gerdau, Uzi Minas, também para exportação de produtos que vêm de Minas. Tubos offshore, né, eu acho que a questão offshore, óleo e gás, né, teve uma retomada muito grande nos últimos anos. E, de novo, a gente se homologou, né? Hoje nós somos homologados como operadores logísticos de 2 principais players. Então, a gente tem muita demanda, a gente tem projetos crescendo. A parte de granel, fertilizantes, né? Também chegando no estado. Então, assim, a gente tem... E outras cargas, né? A gente fez, por exemplo, operações inéditas aqui no estado, por exemplo, de descarga de um helicóptero, montagem dentro do TVV e decolagem do nosso terminal. Então, assim, isso é um projeto que nunca tinha acontecido, não sei se já aconteceu em outros portos do Brasil, ou seja, a gente tem um viés muito voltado para isso, né? O que a gente pode oferecer de diferente, e isso tem feito com que a gente venha crescendo nessa diversificação. Uhum.
Maravilha, Gustavo. Obrigada aí por essas informações, por falar um pouco mais desse trabalho da Login. Perfeito. Eu que agradeço, Kikina, pela oportunidade de estar aqui com a AS Brasil, com você, para a gente poder falar um pouco, né, da Login, do nosso terminal e desses investimentos, né? Há uma grande expectativa do mercado para que realmente a gente coloque essa área de pé, que a gente continue investindo no terminal. A Login acredita muito no nosso estado. Não fosse isso, a gente talvez não tivesse brigado pela questão da renovação, não tivesse brigado tanto tempo pela questão da expansão da nossa área, e a gente vai seguir forte aqui no estado do Espírito Santo, sempre contribuindo para a nossa cadeia logística. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.